Fala, galerinha estudiosa da biologia. Está começando mais uma aula com o professor Wesley Farias. A viagem pelo mundo microscópico já começou. E agora? Qual é o próximo passo? Fiquem ligados, pois essa aula vai responder essa e outras perguntas. Porque é hora da biologia. Então, pessoal, a nossa viagem pelo mundo microscópico, ela começou com a descoberta da célula. E essa descoberta da célula só foi possível graças à invenção do microscópio, como nós vimos anteriormente. A partir daí, nós devemos entender que o microscópio ele evoluiu. Nós partimos do microscópio óptico para o microscópio eletrônico, e esse também sofreu um melhoramento e nós conseguimos ultrapassar os limites do mundo microscópico e chegamos ao mundo nanoscópico, onde nós vamos lidar com objetos de poucos nanômetros de tamanho. Para vocês terem uma ideia, 1 nanômetro equivale a bilionésima parte de 1 metro. Pois bem, a possibilidade de visualização da célula, ela se expandiu, e agora a gente vai entrar nessa célula e poder observar algumas estruturas, como as organelas celulares e também as interações moleculares que ocorrem dentro dessa célula. Nessa aula especificamente, nós vamos aprender algumas coisas sobre a membrana plasmática e também os tipos de transportes e substâncias que a membrana promove. Vamos começar com a construção do modelo atual de célula. Observe, a construção do modelo de célula, ela vem desde o lançamento da teoria celular. A teoria celular, que nos parece óbvia hoje, mas que foi um passo fundamental. Dentre as suas premissas, ela se refere que todos os seres vivos possuem células. Agora, o que nós devemos saber é que há diferenças entre as células dos diversos seres vivos conhecidos, como também há diferença entre as células de um mesmo ser vivo. Observe essa imagem e daí vocês verão que todas essas células que pertencem ao corpo humano, elas são diferentes. Diferentes quando nós falamos da sua forma, seu tamanho, e tudo isso ocorre por conta da sua função. Dependendo da função que elas exercem, elas são diferentes, são adaptadas àquela função. Por exemplo, essa hemácia aqui, essa célula vermelha, a função dela é transportar oxigênio pelo nosso corpo, enquanto que o neurônio, a função principal dele é se conectar a outros neurônios para transmitir os impulsos nervosos. Pois bem, a hemácia precisa ter essa forma porque ela vai viajar através dos vasos, das veias, enquanto que o neurônio tem essa forma ramificada pelas conexões que ele fará com outros neurônios. Só para vocês entenderem um pouco disso, ok? Vamos ver também que existem modelos tridimensionais para a célula. Observe que esses modelos tridimensionais, como vocês estão visualizando agora nessa célula, que
que é representada por um modelo tridimensional, uma célula animal. Nós temos que entender que quando observamos realmente uma célula animal, às vezes a gente pode até se decepcionar, pois ela não vai encontrar-se visualizada no microscópio com essa forma que vocês estão vendo aqui, com esse modelo tridimensional, né? Essa noção de profundidade. Então ela vai estar, ela vai nos fornecer uma visualização bem mais simples, né? Aqui também nós temos um modelo de célula vegetal, um modelo tridimensional, dando a noção de profundidade, para que a gente possa entender melhor esse contexto intracelular. Aqui agora nós vamos falar sobre características das membranas biológicas, as biomembranas. Então, nós sabemos que as membranas biológicas, elas têm a função de delimitar a célula, né? Ela é uma película fina e invisível até os mais poderosos microscópios fotônicos. A membrana plasmática é isso, tá? E ela é considerada uma biomembrana, uma membrana viva, né? E esse termo biomembrana, ele não é aplicado apenas à membrana plasmática que cobre essa célula, mas também todas as membranas que estão dentro da célula, tá? Recobrindo os compartimentos que nós vamos estudar, que são as organelas, tá? Mais adiante. Essa figura que vocês veem agora, ela é de um linfócito, onde nós vemos aí em roxo o núcleo, e na parte amarela nós vemos as estruturas da membrana, ok? Bem, vamos falar também sobre a estrutura molecular das biomembranas. Esses dois caras aí, o Gart Nilsson e o Jonathan Singer, são dois norte-americanos que propuseram um modelo para explicar como seria uma biomembrana na sua forma estrutural. A biomembrana proposta por Nilsson e Singer formou-se esse modelo chamado modelo do mosaico fluido, em que na imagem nós observamos, primeiro, uma dupla camada de fosfolipídios. O que são fosfolipídios? São fosfatos aderidos a lipídios, tá? Então, aqui nós temos essa cabecinha azul e essa cauda amarela. Então a cabecinha é o fosfato e a cauda amarela é o lipídio. Bem, essas duas camadas de fosfolipídios, vocês podem observar que a bolinha, que seria o fosfato, ela está voltada em direções contrárias, em dois sentidos aqui. Por quê? Porque ela fica sempre em local aquoso. Ela está voltada para onde tem água. Aqui a parte de dentro da nossa célula, o que está para cá está para fora. Então fora da célula tem água, dentro da célula tem água. E aqui no meio ficou a cauda lipídica, em que não tem afinidade com água, ok? Portanto fica escondidinha aqui no meio. Nós também temos nessa imagem em roxo as proteínas globulares, que são em conjunto com alguns glicídios, que é essa partezinha de bolinhas amarelas. Então, essas proteínas, elas podem estar na parte superficial da membrana
na verdade, da bicamada de fosfolipídio da membrana. Ela pode estar aqui só em cima, ou ela pode estar inserida aqui nas duas camadas de fosfolipídios. E o papel delas aqui vai ser exatamente ter um controle, né? Entrada e saída de substâncias, como a gente vai ver mais adiante. Então, essas proteínas elas ficam colocadas como se fossem peças de um mosaico e elas ajudam as substâncias a fluir, né, pela membrana. Por isso, o modelo do mosaico fluido. Biomembranas e a permeabilidade celular. Então nós temos que entender que a célula é um compartimento aquoso, mergulhado em ambientes também aquosos. E a separação entre esses ambientes, que é o intracelular, que é o que tem dentro da célula, e o extracelular, que está fora da célula, a separação ela é feita pela membrana plasmática. Então ela está lá intermediando essa entrada e saída de substâncias, tá? Esse intercâmbio. E essa entrada e saída de substância é o que nós chamamos de permeabilidade, tá? Que é uma permeabilidade seletiva, porque ela vai determinar o que entra e o que sai, também as quantidades do que vai entrar e o que vai sair dessa célula, tá? Então a membrana plasmática ela tem a permeabilidade seletiva. Através disso vai acontecer dois tipos de transporte. O transporte passivo, em que não há gasto de energia por parte da célula. Então a membrana ela vai permitir que algumas substâncias elas entrem e saiam da célula, passando, só que ela não vai gastar energia para isso. Esse deslocamento ele vai ocorrer de maneira espontânea, tá? A membrana não demanda energia para fazer isso. Exemplo disso é a difusão e a osmose. São dois processos que nós vamos ver aqui nessa aula. O outro tipo de transporte é o transporte ativo, em que esse sim há gasto de energia por parte da célula. Então, o que vai passar pela membrana vai passar, mas com a membrana atuando de forma ativa e aí gastando energia para que isso aconteça, como nós vamos ver no exemplo da bomba de sódio e potássio. Vamos começar com a difusão, né? Esse transporte passivo, em que é importante que nós começamos a entender que o que vai ser transportado ou é soluto ou é solvente. Se for soluto, pode ser algumas substâncias como glicídios, proteínas, sais, que a célula vai precisar. Como também, se for solvente, nós vamos entender que o principal solvente é a água. Ok? Então, quando nós falamos de difusão, as moléculas de água, tá? Elas vão passar, e outros tipos de íons, vão passar facilmente através dos poros das proteínas que nós acabamos de falar. Observe essa imagem. O mesmo desenho da dupla camada de fosfolipídios, nós vimos lá atrás, a membrana, e essa bola aqui seria a proteína, e aqui as moléculas que estão passando, tá? De um lado para outro. No caso aqui, de dentro para fora. Poderia ser o contrário também, né? De fora para dentro. Ok? Passando pelos poros, tá? Canais que ficam aqui na proteína, tá? Esse aqui é o poro da proteína. E não tem gasto para que isso aconteça. Um exemplo clássico aqui seria a mistura do leite no café. Então você tem lá, como tem aqui nessa imagem, na parte A aqui da imagem, nós temos o café sendo adicionado uma gota de leite, tá? Inicialmente os dois ficam separados
mas após algum tempo, que na figura B nós vemos que não há mais diferença entre as concentrações, eles já se misturaram, tá? E aqui na terceira imagem, na imagem C, nós vemos que não existe mais diferenciação entre essas quantidades. Bem, a difusão funciona dessa forma. Sempre o deslocamento da substância ela ocorre em maior fluxo da região em que as moléculas estão mais concentradas para a região em que a concentração é menor. Então, a substância que vai se difundir, digamos que ela está concentrada fora da célula. Tem mais concentração fora do que dentro da célula. Qual a tendência dela? A tendência dela, estando mais concentrada fora da célula, é de entrar na célula para equilibrar essas quantidades, tá? A difusão sempre vai buscar esse equilíbrio. Da mesma forma como esse exemplo aqui do leite adicionado no café. Vamos falar também de outro tipo de transporte passivo, que é a osmose. A osmose, nós estamos vendo que vai ocorrer a passagem de água através de uma membrana que ela é semipermeável e que está separando duas soluções com diferentes concentrações em soluto. Então nós temos que entender que, seja dentro ou fora da célula, vai existir soluções. O que é uma solução? É a mistura de solvente com soluto. Eu já expliquei o que é solvente e soluto, né? Então a solução é isso, vai existir uma solução dentro e fora da célula. Dentro da célula tem solvente misturado com soluto e fora também da célula vai ter solvente misturado com soluto, tá? Nesse caso, a membrana ela vai atuar como semipermeável. Como assim? Vai passar a água, tá? De um meio para outro, sendo que sempre vai passar de acordo com a concentração do soluto, tá? Então digamos que dentro da célula tenha mais soluto do que fora. Então se tem mais soluto é porque tem pouco solvente, tá? Tem pouca água. Então a tendência é de entrar água nessa célula, porque dentro está muito concentrado em soluto, mas tem pouca água. Então tem mais água fora e a tendência é que essa água entre na célula para equilibrar as quantidades, tá? Então é só um exemplo. De acordo com a concentração de soluto, nós podemos classificar as soluções. Então, se eu comparar duas soluções, uma que está dentro e outra que está fora da célula, por exemplo, e aí a que é mais concentrada em soluto, eu vou classificar ela como solução hipertônica. A outra que ficou com menos soluto, eu vou classificar como solução hipotônica. Então, se tem mais soluto dentro da célula do que fora, então dentro da célula a solução é hipertônica. E fora da célula, comparado com dentro da célula, a solução é hipotônica, tem menos concentração de soluto. Agora, se dentro e fora da célula possui a mesma concentração em soluto, eu vou classificar como solução isotônica. E só essa imagem para mostrar para vocês que, dependendo de onde essa célula esteja mergulhada, se a solução vai ser hipotônica, isotônica ou hipertônica, essa célula ela pode se comportar de forma diferente. Então tem dois tipos de célula aqui, tá? Uma hemácia e uma célula vegetal em soluções diferentes, tá? Então se eu jogo uma célula animal, por exemplo, ou uma vegetal numa solução hipotônica, ela vai inchar. O que é uma solução hipotônica? Pouco soluto, mas vai ter muito solvente. Então tem muita água, ela vai receber água, tá? Porque ela está mergulhada num local que é pouco concentrado em soluto e tem muita água. Agora, se eu jogar
essa mesma célula numa solução hipertônica, muito soluto e pouca água. Então, essa célula vai perder água por meio, tá? Vai ficar murcha, tá? Seja a célula animal ou a célula vegetal. Agora, se eu jogar essa célula no meio que esteja igualmente concentrado com o conteúdo da célula, ou seja, dentro da célula esteja a mesma quantidade de soluto do que fora, então se está equilibrado, não vai acontecer nada. Isotônico, né? É o meio. E vamos falar da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, como nós já vimos, que é uma forma de transporte ativo, gasta energia, ele é realizado por proteínas da membrana plasmáticas. Membrana plasmática, né? Que são as bombas iônicas, chamadas. Que vai transportar íons, tá? Então, na bomba de sódio e potássio, como o próprio nome já diz, transporta o íon Na+, que é o nosso sódio, e o íon K+, que é o potássio. Observe essa imagem para que vocês possam ver, né? Então, 3 íons de sódio, como está observando aqui, ela vai captar, tá? Esse íon Na+, vocês estão observando, capta de dentro da célula, o que está aqui está dentro, o que está aqui está fora. Ela vai captar o Na que está dentro da célula, a proteína, e vai jogar esse Na para fora da célula, porque fora da célula tem menos, né? Na, que é o sódio. Ao mesmo tempo que essa proteína vai pegar de fora da célula o K+, que é o potássio, e vai levar para dentro da célula. Olha, jogando aqui dentro da célula, porque dentro da célula tem menos potássio, então tem a necessidade de que tenha mais. Então ela vai pegar o que está lá fora de potássio e vai jogar para dentro da célula, ok? Para tentar equilibrar isso. Vai gastar energia, que nós chamamos de ATP, né, para fazer isso. Então esse é um bombeamento, é algo que a proteína que está inserida na membrana plasmática ela está fazendo ativamente. E se ela está fazendo isso ativamente, pegando Na que tem dentro e jogando para fora, pegando K que tem fora e trazendo para dentro, ela está fazendo esse bombeamento, está gastando energia. Por isso é um tipo de transporte ativo, a bomba de sódio e potássio. Para fechar, nós temos que entender que esse transporte de substância ele pode ser feito também através de bolsas membranosas. A membrana pode formar uma bolsa, e essa bolsa ela pode transportar a substância, tá? Então esse transporte pode acontecer por endocitose, quando a substância e partículas vão entrar na célula por meio da bolsa que vai se formar na membrana, né? Ou a exocitose, quando as substâncias e as partículas elas saem da célula por meio da bolsa que se forma na membrana, tá? Que nós chamamos de vesícula. Se for por endocitose, tem duas formas, tem a pinocitose e a fagocitose. A gente vai observar os exemplos. Se for por exocitose, o exemplo é a secreção de hormônios, tá? Então, o hormônio forma dentro da célula, a bolsa engloba esse hormônio e joga para fora da célula, exocitose, tá? Lá para a corrente sanguínea. Então, as formas de endocitose tem a fagocitose, que eu acabei de falar, e a pinocitose. Observe aqui essa imagem aqui dividida em duas partes. Aqui do lado esquerdo nós temos a fagocitose. Fagocitose é quando aqui a membrana da célula, tá? Ela vai formar uma bolsa que vai englobar uma partícula alimentar grande, uma partícula sólida. Então, fagocitose é quando a membrana, tá, engloba uma partícula sólida, tá? Então, formou essa bolsa, ela engoliu, tá? Entrou literalmente na célula através dessa bolsa membranosa, uma bolsa que foi originada da membrana. Dizemos que é como se a célula estivesse comendo.
Aqui do outro lado, do lado direito aqui, nós temos a pinocitose. A mesma membrana, só que agora o que vai ser englobado não é mais partícula sólida, agora é água. Gotículas de água cai aqui na membrana, forma uma bolsa, essa bolsa ela é englobada. Então isso é pinocitose. É como se a célula estivesse bebendo, né? Bebendo água. E só para mostrar também que pode acontecer no capilar sanguíneo, tá? Esse processo, de fagocitose, né? A gente acabou de falar. E aqui só para mostrar a exocitose, que é quando faz o inverso. Ao invés de captar de fora para dentro da célula, vai produzir alguma coisa dentro e vai levar para fora da célula, tá? Então produziu aqui, tipo, essas bolinhas são, digamos, gotículas de hormônio. Produziu aqui dentro da célula, envolveu com uma bolsinha da própria membrana, tá? Usado para bolsinha membranosa. Envolveu com a bolsinha membranosa. Essa bolsinha se aproximou da membrana, grudou nela e ó, jogou esse produto fora da célula. Então é exo quer dizer fora, exocitose. Pessoal, agradeço vocês pela atenção. Até a próxima aula. Se vocês gostaram, vão lá no canal, deixa o joinha de vocês e até a próxima.